Começando aqui talvez pelos coautores funcione melhor, né? Para explicar onde que esse livro se localiza, né? Esse não é um livro religioso, né? Ou seja, nós, em hipótese nenhuma, defendemos que o cristianismo seja uma religião mais interessante e que deva ser adotada, mas eu acho que é o aspecto mais bonito dele. Ele tem dois coautores que são evangélicos. O Rafael Kalil, além de evangélico, é antropólogo também. E o Guilherme Damasceno, não só evangélico, como ele é pastor. Então, eu entendo que esse livro se diferencia de todos os outros porque ele não trata o evangélico como um objeto de estudo, que em geral Distancia, né? meio que exotiza um pouco, né? Assim, esses coitados aqui que a gente está olhando, esse bichinho aqui que a gente está, de alguma forma, tentando entender, né? Ao contrário. Isso se nota, eu acho, na medida em que o livro examina principalmente e em conjunto questões sociológicas, a história dessas igrejas, mas ao mesmo tempo ele ousa quando ele expõe, por exemplo, como que determinadas coisas são explicadas teologicamente. Então, de que maneira teologicamente se debate a questão do Oriente Médio, que é uma visão complementar, né? Você tem o acadêmico olhando de fora e fazendo determinadas avaliações, e você tem ali também a possibilidade que o leitor vai ter de observar essa mesma explicação a partir dos olhos das pessoas que usam e abraçam, enfim, inclusive da maneira como eles entendem e gostam de discutir, o que é bacana para a gente também, né? Ou seja, em vez de, ou junto com essa tentativa que a ciência faz de explicar e contextualizar, ao mesmo tempo oferecer para o leitor a possibilidade de alguma forma, observar cada um desses temas. O racismo é um deles que você pontuou aqui, mas a questão com Israel, a relação com drogas, particularmente hoje com esse tema importante que é o da cannabis com uso medicinal e por aí vai, né? Sobre a relação do cristianismo com o tema da perseguição religiosa, eu lembro aqui o que a Carol falou no começo, né? Assim, de como que historicamente uma imprensa desinformada em relação a esse assunto tende a criminalizar, inclusive talvez até com fundo católico, né? Assim, uma herança dessa birra, principalmente associando aí o evangélico a dinheiro, né? Uma coisa que o catolicismo tenta se manter distante, né? Então, durante os 18 meses em que eu fiz pesquisa, eu vi uma situação de confronto. A gente está falando de um lugar, está falando da Bahia, está falando de Salvador, de um bairro com 9 terreiros de candomblé funcionando no bairro, né? Então, não havia como não observar esse tipo de confronto, né? Esse tipo de debate, esse tipo de tensão. 80 igrejas evangélicas. Em 18 meses, eu vi uma situação de uma igreja de bairro que se colocou de uma forma ordeira, do lado de fora do terreiro mais próximo da cidade, e ficava ali do lado de fora expulsando demônios. Até o momento em que o pai de santo ficou pé da vida, chamou a polícia e aquilo se resolveu. Então, eu acho que isso é óbvio que isso não representa um dado estatístico, mas eu acho que ajuda a ilustrar sim, o quanto existe de problema, não só com a religião de matriz afro, com o espiritismo, enfim, até com o catolicismo, né? Ou seja, uma dificuldade aí de olhar para outras tradições religiosas de uma forma generosa, está dado. Mas, ao mesmo tempo, perceber que existe uma gradação do cara ou da pessoa que não gosta disso e fica quieto, até a pessoa que toma algum tipo de ação, né? Que pode ser, por exemplo, ficar do lado de fora da igreja, perturbando e agredindo, etc., né? Agora, mas tem uma lógica que me parece que é a do pertencimento, né? Você trata muito disso nesse livro. Eu sei que a Carol também já
pesquisou muito sobre como estar envolvido num grupo evangélico, numa igreja evangélica, significa estar envolvido em vários aspectos da vida, não só no da espiritualidade, né? Que você está ali, é uma comunidade, é um pertencimento, as pessoas fazem networking, as pessoas fazem mutirão, as pessoas fazem grupos sociais de casamenteiros, por assim dizer, né? E por aí vai. Ao mesmo tempo, também se cria um pouco a ideia dos escolhidos, do povo de Deus. É o título do teu primeiro livro. Vocês tratam dessa denominação, né, de como os evangélicos se enxergam como os únicos aptos à salvação. E isso, da mesma forma... Veja, estou tentando formular aqui a ideia de que há também algo de refratário dos evangélicos com quem não é convertido, ou não? Ou isso é uma visão preconceituosa de quem está de fora? Não. É muito comum, inclusive, dentro das igrejas. Tem igrejas que, quando você resolve mudar, Testemunha de Jeová, por exemplo, né, que não se vê como parte do protestantismo, ou adventista, por exemplo, né? Quando você, sei lá, você já é batista e quer fazer parte da igreja adventista, você precisa se reconverter e se rebatizar. Então, de fato, tem uma disputa aí de quem está certo, né? E o outro necessariamente errado. E isso também é também uma barreira de diálogo e de aproximação com outros setores da sociedade, ou não? Inclusive que dialoga com o problema que a gente estava falando antes da relação da esquerda com essas igrejas. É uma relação que pode ser muito mais tranquila quando a gente fala dessas igrejas intelectualizadas, históricas, né? E a presença de alguns pastores que vêm dessas igrejas e que têm um diálogo com esse campo da esquerda, da centro-esquerda, mas que fica muito difícil na medida em que você fala das igrejas pentecostais, enfim, e da presença dessa mágica, né, desse elemento mágico encantado nos cultos, de choro, de cura, de profetização. E aí essa mesma dificuldade que a esquerda tem de observar esses novos evangélicos também se expressa dentro do próprio campo, né? Ou seja, com uma tensão que eu acho que em muitos sentidos até uma tensão criativa, né? De olhar, não gosto muito do que você está fazendo, mas eu vou te tolerar porque de um jeito ou de outro você está trazendo gente para Deus, você está salvando pessoas. Eventualmente as pessoas vão entrar naquela igreja que é mais ou menos, mas vão migrar para uma igreja, enfim, com mais substância teológica, né? Mas com um corte muito relacionado a diferenças de classe, né?